Com certeza, qualquer pai ou qualquer mãe, a gente quer que os nossos filhos tenham uma boa autoestima e, consequentemente, terá autoconfiança, terá responsabilidade. Todos esses sentimentos estão associados à maturidade e à felicidade de uma pessoa, de nós mesmos, quando a gente tem a autoestima, ou dos nossos filhos. Não é verdade? Então, gente, onde isso tudo começa? Para falar sobre autoestima, a gente precisa entender sobre como se manifestam, esses primeiros comportamentos. Como que a pessoa simplesmente ela tem baixa autoestima porque um dia ou outro ela resolveu acordar e se achar menos do que as outras pessoas, ter crenças de não ser uma pessoa capaz, de se achar feia, de se achar assim, de se achar assado. Não, gente, isso tudo é colocado na cabeça lá na nossa infância. Porque nós somos pautados no externo. Eu vou explicar tintim por tintim para vocês como que isso acontece. Então, os sentimentos, eles são manifestações corporais que ocorrem na interação entre a pessoa e o seu ambiente físico ou social. Entende? Então, nessa interação com o nosso social é que a gente vai construindo a nossa autoestima. E qual que é a nossa primeira ambiente social? É a nossa família. Então, a autoestima, que a criança não nasce com autoestima, ela vai adquirindo nesse desenvolvimento, nesse primeiro desenvolvimento com a sua família. Então entendam, tudo começa dentro de casa, tudo começa na família ou quem cuida daquela criança. Então, se você tem problema de baixa autoestima, essas informações serão importantíssimas para você. E também, se você tem filhos ou se você tem parentes que são crianças, você também pode ajudar uma pessoa a não ter baixa autoestima, a ter autoestima elevada, ser uma pessoa saudável com essas informações. Se você for lá e orientar, por exemplo, o pai ou quem cuide dessa criança, a mãe, o pai, um tio, enfim. Entende, gente? Então, assim, novas possibilidades, elas podem surgir a partir da mudança dos comportamentos. Por exemplo, assim, mas Cris, onde exatamente isso acontece? Mais ou menos quando a criança tem 8 meses de idade, se você pegar um batom vermelho, fizer um risco na testa dela e colocar ela na frente do espelho, essa criança ela já vai identificar que aquilo ali está na testa dela e vai querer tirar, fazendo esse estranhamento, passar a mão em cima do risco. Isso é a prova concreta que ela está no ponto de reconhecer, fazer o reconhecimento da própria imagem no espelho. Entende? Ela está se reconhecendo como indivíduo. Então está acontecendo uma grande revolução na psique dela. E essas imagens, gente, que acontece lá na nossa primeira infância, ela vai nos acompanhar para o resto da nossa vida. Então, assim, qual é a imagem que você está deixando o seu filho colocar, desenvolver na psique dele? Às vezes, os pais falam para a criança, você é feio, mas tu tens o nariz igual da tua tia, tu nasceu que nem não sei quem, mas que orelhudo que tu é, menino. Então, os pais, eles vão fazendo um espelhamento da criança ruim, sabe? Tu é o espelho do teu filho, da tua filha. Então, cuida com o que tu fala para a criança.
porque ela está internalizando isso. Para de fazer comparações. Ah, pois a fulana de tal, a tua prima tem um cabelo lindo, maravilhoso, tu é uma piolenta, cabelo seco, bagaço de laranja. Gente, eu já ouvi muito isso na minha infância. Vê? Apesar de ter estudado psicologia, feito um monte de terapia, agora eu dou risada. Mas eu sofria muito com isso. Muito mesmo. Eu era conhecida como a piolenta, aquela que tem cabelo horrível, entende? Cabelo seco, cheia de ferida. Essas eram as informações que o meu meio social me passava. E podia até ser, mas poxa, ninguém nem cuidava de mim, será? Sabe? Enfim, coisa de criança que vai pegando o meio, né? Enfim, mas aquilo me deixava mal, me deixava chateada. E aí foi crescendo, juntamente com uma baixa autoestima, uma insegurança para fazer as coisas, uma insegurança para se expor. Mas, gente, assim, ó, antes de apresentações na escola, tremia muito, tinha diarreia, na faculdade, etc. Então, esses bloqueios emocionais foram muito difíceis para eu me libertando. Mas eu consegui. Isso tudo tá onde? Tava lá na infância. E a gente precisa entrar em contato com todo esse material que foi colocado dentro de nós para a gente se libertar. Então, gente, nós somos como se nós fôssemos uma câmera. A câmera, né? Então a criança ela coloca de fora o conteúdo externo para dentro, seja pela opinião do outro ou seja pela visão do outro. Então é externo, na verdade, essa aparência que eu vejo no espelho, entende? Então assim, ó, trate de cuidar muito bem do que você está refletindo para sua criança, para o seu filho, para quem você convive. Então, para ela... E assim, gente, se você foi uma criança assim como eu, que teve esse espelhamento bem ruim, que foi incutido coisas ruins, eu gostaria de falar assim, ó, para ti, cuide da sua criança hoje, porque sim, todos nós adultos, a gente tem uma criança interna. Acolha sua criança. Ninguém nasce com uma autoestima, né, gente? Ninguém nasceu com uma autoestima pronta. E se isso não foi construído de uma forma adequada, acolha você nesse momento, cuide da sua criança. Para você construir uma boa autoestima no seu filho, você precisa valorizar ele. Sabe, muitas vezes eu já ouvi no consultório ou experiências clínicas que a gente observa que os pais não valorizam os grandes feitos das crianças. Ah, isso aí qualquer um faz, mas ele é uma criança. Você é um adulto, você não reconhece o que ele está fazendo porque tu está preocupado com outras coisas. Entendo que às vezes sim precisa colocar comida na mesa, mas gente, vocês vão viver a vida e vão deixar passar o tempo e não vão olhar para a criança que está do lado de vocês, nem que seja 10 minutos do teu dia, mas valoriza o teu filho, a tua filha, valoriza o que ele faz, valoriza os gestos. Uma vez eu li um livro que tinha um garoto que ele gostava de dançar muito, e várias pessoas elogiavam ele, mas uma vez ele foi dançar e era um ritmo que ele não conhecia e o pai dele falou, tá parecendo um pato. Ele nunca mais dançou. E depois de adulto, depois de um tempo, ele era travado para dançar, porque ele ainda lembrava do que o pai dele tinha falado. Entende o bloqueio, gente? É claro que não é também para você super valorizar tudo que a criança faz, porque tudo tem um equilíbrio. Mas valorizar é importante, saiba disso. Então, se você não foi suficiente amado na infância, há uma boa chance, depois de adulto, que você continue carregando esses sentimentos ruins. Se você não se sentiu amado,
pelos seus pais primeiro. Sempre vai existir essa falta, sabe? Então tudo isso você precisa olhar para isso, e existem inúmeros caminhos de autoconhecimento, de psicoterapia, de livros, de vídeos, de técnicas. Então procura sim, porque isso se trata da sua saúde emocional. E o emocional, quando não tá legal, vai acabar somatizando outras coisas, outras complicações na sua vida, como outras doenças. Então assim, eu vou falar uma técnica para você fazer na sua casa, tá bom? Se você tem realmente um problema com autoestima, eu tenho certeza que essa técnica vai te ajudar. E você vai fazer essa tarefa, combinado? Então assim, você vai pegar uma foto da sua infância, de quando você era bebezinho ou até os 6 anos, a foto que você quiser. E você vai colar ela no seu guarda-roupa ou num local bem visível. E todos os dias pela manhã, você vai olhar para você enquanto criança e vai falar assim para ti: o que eu vou fazer para essa criança se sentir amada hoje? Entendeu? O que eu vou fazer para essa criança se sentir amada hoje? O simples fato de você procurar respostas mostra uma nova atitude com relação a você. Percebe? Você está acolhendo a sua criança interior. Você está fazendo algo com o que fizeram com você. Você está deixando aquele papel de vítima. E, consequentemente, você tem grandes chances de mudar esse cenário. Então, que tal começar? Começar hoje, agindo hoje. Esse vídeo pode ser a primeira ponte para o teu caminho de iluminação, mas não é o fim. Então, continue, tá bom?